Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Casa da Vó Chica. Nós vamos começar agora uma série de estudos sobre a Umbanda. Espero que vocês gostem, se aprofundem nessa religião que é maravilhosa e vamos lá. Bom, primeiro nós vamos falar sobre as religiões, afro-brasileira. Não é só Umbanda, nós temos um vasto, número aí de religiões afro-brasileiras, só que nós vamos focar, na Umbanda. E tudo começou, com Zélio de Moraes, para quem não sabe, em 1908, e onde surgiu, através desse médium, e ele incorporava o guia, o caboclo das 7 encruzilhadas. E aí foi aí que nasceu a Umbanda. Como que nasceu? Bom, em 1908, o Zélio, na época, tinha 17 anos. E aí ele começou a apresentar alguns sintomas dentro da sua casa, Ele, na verdade, ele sentia, ele vibrava algumas energias aí sobrenaturais e ninguém entendia nada. E aí um dia ele, com 17 anos, ele teve uma doença, onde paralisou e médico nenhum conseguia descobrir o porquê, E aí um dia ele simplesmente falou que estaria curado. E no dia seguinte ele se levantou como se nada tivesse acontecido e começou a andar normalmente. E aí ele começou, na verdade, a falar estranho, a apresentar assim, um linguajar que não era o normal, o comum. E a família dele levou em vários lugares para descobrir o porquê. E, na verdade, ele estava tendo algumas manifestações, espirituais que só depois, com o passar do tempo, ele conseguiu justificar esse período. E aí, diante dessa situação, um amigo do Zélio, ele convidou ele para ir para um lugar, chamado Federação Espírita de Niterói. E aí, no dia 15 de novembro, ele foi participar na mesa, que as reuniões eram feitas ao redor de uma mesa. E aí, no meio da sessão, ele simplesmente se levantou e disse que estava faltando uma flor na mesa. E aí ele pegou essa flor e colocou no meio da mesa. E aí o pessoal estranhou muito, porque que ele teria tomado aquela atitude. E aí, no meio da sessão, ele foi tomado por uma força, E ele não entendia, na verdade, o que aquela força significava. E ele só questionava, Ele ouvia apenas ele falando, mas ele não dava conta do que ele estava falando. E na fala dele, ele perguntava para as pessoas que estavam à mesa por que eles não aceitavam comunicar com os espíritos, que estavam ali presentes e que as pessoas consideravam atrasados, Que na verdade ele estava tendo uma manifestação de entidades. E aí as pessoas da mesa quiseram até afastá-lo, parar para que ele parasse de falar. E aí um dos médiuns, que era vidente, ele perguntou, por que fala desse modo se eu estou vendo um jesuíta e a sua veste branca que reflete a aura de luz? Qual o seu nome? Aí o espírito que estava em Zélio falou, se julgam atrasados espíritos de negros e índios, devo dizer-lhes que amanhã estarei na casa deste aparelho, no caso Zélio, para dar início a um culto. E que estes negros, velhos e índios poderão passar sua mensagem. Então, ele deu lugar para essas entidades, onde ninguém, até então, dava oportunidades para eles, E aí, a primeira entidade, na verdade, que veio, que se manifestou, foi o caboclo das 7 encruzilhadas. E aí,
no dia seguinte, como ele tinha declarado, né, às 8 horas, lá todo mundo foi para a casa dele e tal, e a partir dali ele declarou que a Umbanda tinha nascido, né? E aí o que ele já falava desde 1908 é que a prática de caridade era a bandeira da Umbanda, né? E que eles não iam fazer separação, distinção de pessoa. Então, eles iam atender os escravos, né? E os índios, no caso, os pretos velhos e os caboclos, atenderiam as pessoas independente da sua cor, da sua raça, da sua crença, da sua posição social e tudo mais. E aí surgiu a primeira casa de Umbanda, que se chamou Nossa Senhora da Piedade. E então o caboclo das sete encruzilhadas chegava todas as vezes, aí ele dava passe, ele curava pessoas doentes, até milagres pessoas foram testemunhas de milagre e tudo. E aí veio também um preto velho chamado Pai Antônio, que vinha também junto com o caboclo das sete encruzilhadas. Foram as primeiras entidades que surgiram na Umbanda. Beleza, aí o caboclo foi e deu o nome da religião, Alabanda ou a Umbanda, que significa Deus ao lado de Deus. E depois, com o passar do tempo, a gente passou a chamar de Umbanda, como a gente chama até hoje. E aí, todos os dias, das 8 às 10, tinha sessão de Umbanda, a princípio, ali, né, no templo Nossa Senhora da Piedade. E aí, veio aqui, ó, Umbanda, manifestação do espírito para a prática de caridade. Aí, a partir daí, né, veio o caboclo Sete Encruzilhadas e o pai Antônio trabalhando e colocou a Umbanda para virar mesmo uma religião e praticar o amor e a caridade. E aí, ok, Umbanda não é, só para a gente deixar algumas coisas claras, que muitas pessoas elas associam Umbanda ao Candomblé, são religiões diferentes, né? A Umbanda, ela como nasceu em Niterói, ela nasceu no Brasil, então ela é uma religião genuinamente brasileira, né? O kardecismo, ela é europeia, é uma religião europeia, e o candomblé, ele é africano, genuinamente africano. Então, na Umbanda, gente, além de praticar a caridade, né, tem aquele sentido de se comunicar com as pessoas que já se foram. É uma religião que é demonizada por algumas outras que se declaram até rivais, vamos dizer assim, né? E a Umbanda, aqui como eu falei, né, é uma religião brasileira. Às vezes, algumas entidades, alguns orixás, eles têm o sincretismo religioso com a religião católica por conta daquela época da escravidão, que veio antes da Umbanda chegar, né, e tudo mais. E aí, vamos lá. Quais seriam as normas, né, dentro de um, de um templo de Umbanda, né? As pessoas chamam de giras ou sessões, né, que são os períodos de trabalho. As vestes geralmente são brancas, né? Todo mundo usa branco. Algumas festas ou algumas entidades colocam um detalhe de uma outra cor, só para identificá-los, mas isso aí depende da casa. Dentro da Umbanda não se faz matança de animal, essa é uma tradição do candomblé, por quê? Porque é uma religião, é uma religião que ela é muito antiga, né? E aí, por conta disso, são práticas que vêm se arrastando há vários anos.
O próprio cristianismo, ele já trazia, antes de Jesus vir, o sacrifício de animais. E aí, isso é uma prática das religiões primitivas, que o caso do candomblé, né? A Umbanda não é primitiva. E aí, o fundamento básico da Umbanda é justamente acreditar, né, nesses espíritos evoluídos e não se cobra em nenhum atendimento da Umbanda Sagrada. Bom, e aí quais são alguns pilares, né, que a Umbanda acredita? Olorum ou Zambi, né, que é Deus, Oxalá, que no sincretismo é Jesus, se acredita nos orixás e nos santos, né, que são as entidades, são espíritos de luz, espíritos que estão em evolução, os guias são os mensageiros, né, a alma está presente o tempo todo, e o médium é um instrumento da prática da caridade. Além disso, os cânticos, eles são harmoniosos, são cantos baixos, roupa branca, como já foi falado, sacrifício de animal não tem, dispensa atabaque e palmas, mas algumas casas têm atabaque e palmas, capacete, espada, vestimenta coloridas não seriam aceitos em algumas casas, mas outras aceitam sim. As guias são aquelas que são para identificar a casa ou quando alguma entidade pede para poder fazer uma guia ou de proteção ou uma guia para usar durante os rituais, né? Os amacis, que são chamados banhos de ervas, a Umbanda usa muitos elementos da natureza, todos os elementos, né? Água, fogo, ar, terra. Usa muita erva para fazer amaci, para fazer banho, para usar nos passes, enfim, a utilização da erva é bem presente. Dentro da Umbanda, com as entidades, né? Existe uma tríade da direita da Umbanda, que são preto velhos, caboclos e crianças. Os preto velhos, né, são velhos e o comportamento deles usa muita prudência e humildade, sabedoria. Já os caboclos são adultos, existem alguns caboclos mirins também, mas eles trabalham com muita força, né, com muito vigor. E as crianças que também trabalham com a pureza, né, e com a inocência. Isso é o lado, gente, da direita da Umbanda. E aí, aqui estão alguns nomes de algumas tendas que surgiram logo depois da de Zélio, né? 1918, o caboclo das 7 encruzilhadas recebeu ordens para fundar mais 7 tendas. Então, 10 anos depois, surgiram mais 7 tendas. Então, a tenda espírita Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, São Pedro, Oxalá, São Jorge, São Jerônimo. Vocês podem reparar que é comum usar nome de santos católicos para colocar em nome de templos, né, de tendas. É justamente por conta do preconceito religioso. Então, era comum antigamente usar nomes de santos católicos para denominar as tendas espíritas. E aí, o termo espírita, ele vem justamente para diferenciar, né, que não é católico, e até na época era proibido registrar o nome Umbanda, então por isso usava o nome espírita. E aí, como eu falei, ó, o nome dos santos era uma maneira de justamente evitar esse preconceito aí das outras religiões. Aqui, ó, como é que era. A Casa Mater da Umbanda, fundada em 1939. Então, aqui tem um dos templos mais antigos. E aí, uma frase que é bem forte na religião, né? Dê de graça o que de graça recebestes, com amor, humildade, caridade e fé. E aí, ela não foi codificada, ela não foi decifrada. Ela não tem um livro sagrado como o kardecismo tem, por exemplo, né? Que tem o Evangelho. Então, assim, o que é da Umbanda é passado de geração em geração pela oralidade mesmo. E é por isso que dentro da Umbanda não existe aquela regra do que é certo e do que é errado. Cada casa
ela tem a liberdade de trabalhar de acordo com o que o guia-chefe dessa casa orienta. E aí vem uma linha histórica, né? Fundação da Umbanda por Zélio, em 1918, 10 anos depois, a fundação das Sete Tendas. A fundação da Federação Espírita veio em 1939 e já em 45 já veio a legalização no Congresso Nacional da prática da Umbanda. Então, a Umbanda foi reconhecida como religião a partir de 1945. E aí, existem vários, vou botar em tipos de Umbanda, né? Umbanda popular, tradicional, branca ou de mesa, linha branca, das de Cáritas, Quimbanda, Umbanda de Angola, traçada Umbandoblé, esotérica, Oriente e iniciática. E aí, ok, vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A Umbanda popular, gente, é aquela que era praticada, na verdade, um pouquinho antes de Zélio, e era conhecida como macumba ou candomblé de caboclo, que já existia manifestações de caboclos em alguns templos do candomblé, né? Mas aí depois, com o tempo, foi reconhecido como essa umbanda popular. Já a umbanda sagrada ou umbanda branca, que só trabalha com roupa branca mesmo, por isso que chama umbanda branca, tá? Essa umbanda, a gente não encontra trabalho com a linha de esquerda, não tem atabaque, não tem fumo, não tem imagem, não tem bebida, e ela trabalha só com a tríade, preto velho, caboclo e criança. E essa tem alguns livros espíritas, viu? A quimbanda é como se fosse uma umbanda, né? Só que tem uma interferência da africana, né? Pois quem é o guia-chefe são os Exus e Pombogiras. Então é como se fosse uma umbanda onde o guia-chefe, onde a linha principal seria de Exu, né? Seria da esquerda. A Umbanda de Angola também, o nome do culto dele é o Molocô, e ela foi trazida da África, onde se mistura junto com os trabalhos da Umbanda com as entidades, tem manifestação de orixás dentro das giras, no meio das giras. A Umbanda traçada, o Umbandomblé, é aquela que no mesmo lugar existem sessões de candomblé e existem sessões de umbanda, no mesmo barracão, no mesmo terreiro. Já a umbanda esotérica, o nome já diz, né? Tem muitas referências da linha do Oriente, oriental, de esoterismo, usa muitos elementos, usam muitos símbolos, então ela é mais voltada para esse tipo de pegada. A iniciática, ela é uma ramificação da Umbanda esotérica e ela também tem uma grande influência da cultura oriental, tanto que ela usa muito mantra indiano e usa o sânscrito também como comunicação, uma linguagem. A Umbanda de Caboclo é aquela onde o guia-chefe da casa é da linha de caboclo. Então, assim, quem abre a gira é sempre um caboclo, quem é que comanda tudo é a linha de caboclo. Diferente da de preto velho, é aquela onde o guia-chefe é um preto velho, né, ou uma preta velha, e ela que abre a gira e ela que determina as normas da casa e tudo mais. A casa da Vó Chica, por exemplo, é uma umbanda de preto velho. E aí, tem a Umbanda que saúda a linha do Oriente, onde também tem muitos símbolos e tudo mais. E a Umbanda, gente, ela trabalha, né, com essa tríade aí, né, o tempo todo. Caboclo, preto velho é onde mais trabalha. Toda casa de Umbanda tem caboclo, tem preto velho, em todas as giras praticamente, com exceção dos herês, que são as crianças,
que só em algumas casas cultuam, né? Eles dão abertura para ir em todas as giras, ou então somente na época de setembro, né? Que é de Cosme e Damião. E os terreiros, eles são comandados por um médium que é mais experiente, no caso que é onde ele recebe essa missão, que é chamado de pai ou mãe de santo, e geralmente é ele ou ela quem incorpora os orixás, que são os da frente da casa, e é ele ou ela quem orienta, né, quem ajuda no desenvolvimento mediúnico e na incorporação dos médiuns da casa. E aí na Umbanda, os santos, você vê aí, ó, mesmo que tem nessa imagem, Nossa Senhora da Conceição, né, que é Iemanjá na Umbanda no meio, e ali no outro canto temos Iemanjá no Candomblé. Então, o mesmo espírito, ele se apresenta em formas diferenciadas, dependendo da linha. Aqui são as 7 linhas que a Umbanda trabalha, né? Que é geralmente, agora tem casa que trabalha com 9, tem casa que trabalha com 14 e por aí vai até 16, tá? Dentro da Umbanda. Mas a grande maioria trabalha nas 7 linhas, que é a de Oxalá, que é essa no meio aí da cruz branca, a 2 de Iemanjá, a linha do Oriente, a linha de Oxóssi, de Xangô, de Ogum e a linha africana. Bom, a linha de Oxalá, que é a de Jesus, né? Que também tem na falange de Oxalá Santo Antônio, Cosme e Damião, Santa Rita, Catarina, Santo Expedito e São Francisco de Assis. Ela é responsável, né, por desmanchar os trabalhos de magia. Já na linha de Iemanjá, tem falanges de Sereia, que também tem como chefe Oxum, e também dentro dessa falange de Iemanjá tem Nanã, Cabocla do Mar, Indaiá, Iara, os marinheiros e tudo mais. Na linha do Oriente, que tem a influência da Índia, né, existem que vem os médicos, né, os árabes, os chineses, os romanos, alguns ciganos também são considerados do Oriente. A linha de Oxóssi, ela é dos caboclos, né? Existem caboclos de várias outras falanges de outros orixás, mas quem comanda a linha de caboclo é Oxóssi. A linha de Xangô, que também é dividida com Yansan, né? Alguns caboclos aí que são dessa linha. E a linha de Ogum, que tem aí, né? Ogum Beramá, Iara, Ogum Megê, Ogum Naruê, Rompimato, e tudo mais. E ele trabalha também, né? Tem algum Choroquê, que algum Choroquê ele trabalha tanto na direita quanto na esquerda. Então é ele quem comanda a linha de esquerda. A linha africana, que é a linha das almas, né? Que é a linha dos pretos velhos e tudo mais. E ela é dividida aí, né? Pelos pretos velhos, linha das almas, que a gente chama, né? E aí é isso, uma frasezinha agora de preta velha. Fio, quem faz milagre é Deus, eu só ajudo o fio a caminhar, vem com eu. E é isso, pessoal, saravá, espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco tem mais. Beijo, axé.